língua quichua, a palavra Inca designava a classe ou família governante, e Sapa Inca se referia ao soberano Inca, o qual também era chamado apenas de o Inca. Mas os espanhóis, quando entraram em contato com os Incas, usaram o termo Inca para se referir a todos os súditos do império, e não apenas aos nobres ou ao soberano, de forma que eles chamaram de Império Inca o grande e complexo estado que eles encontraram. Do ponto de vista étnico-linguístico, os Incas foram uma população que tinha uma língua própria, chamada de Quijapatzime, que significa língua real, provavelmente derivada da anterior língua Púquina, a língua de prestígio do Império Tiahuanaco. Os pesquisadores parecem convergir para o entendimento que, com o fim da cultura Tiahuanaco, sua população acabou empreendendo migrações em busca de novas terras, oportunidade na qual um pequeno grupo de Tiahuanacotas acabou se instalando na região do Vale do Cusco, onde a cidade de Cusco acabou sendo erguida por essa população recém-chegada. As evidências indicam que o Vale de Cusco começou a ser habitado ainda nos tempos da cultura Chavin e da cultura Pucará, muito embora a cidade de Cusco só tenha começado a surgir bem mais tarde, em meados do século XIII, o que faz dela a cidade continuamente habitada mais antiga das Américas. Quer saber os detalhes sobre esses que foram os últimos tempos do núcleo civilizacional da América do Sul? Então, fique comigo até o final do vídeo. Olá, eu sou o Ângelo Henrique Simões. Esse é o sétimo e último vídeo da série sobre o núcleo civilizacional da América do Sul. Você está no canal da Saga Humana. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você gostar do vídeo, então se inscreva no canal. E se você já é inscrito, então você pode se tornar um membro do canal. Conheça os planos de assinatura. Escolha uma das três opções. Assine e torne-se membro. E ajude o canal a continuar produzindo conteúdos de qualidade. Você também pode ajudar o canal adquirindo meu livro, A Saga Humana, cuja leitura amplia e complementa o conteúdo dos vídeos que você assiste aqui no canal. Mas, sem perda de tempo, vamos logo para o vídeo da semana e, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. A formação do Império Inca. O entendimento dos cientistas de que os Tiahuanacotas seriam os ancestrais dos Incas parece encontrar paralelo nas narrativas mitológicas dos Incas, os quais descrevem a peregrinação de Manu Capac, o filho do Deus Sol, e de Mamaoclo, que emergiram do lago Titicaca e começaram a vagar até chegarem à região de Cusco, onde o cajado de Mano Capac afundou no solo, indicando que aquele era o lugar para a construção da futura cidade dos Incas. Por outro lado, as evidências demonstram que, após erguerem Cusco, os Incas mantiveram-se como um pequeno grupo vivendo em uma modesta comunidade no lado oriental dos Andes, ao longo dos 2 séculos seguintes. Mano Capac foi o primeiro Sapa Inca, ou soberano Inca, o qual era também chamado de o Filho de Inti, ou o Filho do Sol. Segundo alguns autores, ele implantou o culto ao deus Inti como a principal divindade do panteão, embora Viracocha continuasse sendo venerado. Ele também estabeleceu leis que proibiam o sacrifício humano, o homicídio, o adultério e o furto, além de determinar
que os nobres deveriam se casar apenas entre os nobres. Com Mama Oclo, ele teve um filho, Sinchi-Rocha, que se tornou o segundo Sapa Inca. Ele deu o nome de Cusco à cidade fundada pelo seu pai e passou a morar no Templo de Inti. Durante o seu governo, Cusco deixou de ser uma pequena e indefesa cidade e começou a estabelecer alianças com os vizinhos e a crescer militarmente. Seu filho, Locke Yupanqui, o terceiro Sapa Inca, expandiu as alianças, fortaleceu o exército e promoveu as primeiras conquistas militares sobre regiões próximas. Maita Capac, o quarto Sapa Inca, finalmente conseguiu submeter todo o Vale do Cusco sob o controle dos Incas e avançou até as regiões ao sul do Titicaca. O quinto Sapa Inca, Capac Yupanqui, não acrescentou praticamente nada ao território Inca, que ainda era pequeno diante dos territórios dos Aimarás e dos Chancas. Capac Yupanqui formou uma aliança com os Aimarás, que, junto com os Incas, se opuseram aos Chancas. Inca Roca, o sexto Sapa Inca, mudou sua residência do Templo de Inti para outra parte da cidade, e a partir de então, cada novo Sapa Inca passou a construir uma nova morada. Ele promoveu obras que permitiram o aumento dos campos de cultivo, reorganizou a estrutura social e política dos Incas, separou a figura do soberano do sumo sacerdote, que passaram a ser duas pessoas distintas. Avançou sobre o território Xanca e fundou escola para os nobres. O sétimo Sapa Inca, Iarhuac, governou durante um período tumultuado, no qual ocorreram insurreições e conspirações. Seu filho, Viracocha Inca, foi o oitavo Sapa Inca. Viracocha Inca quase perdeu a cidade de Cusco para os Chancas, que estiveram muito perto de conquistar a cidade. E só não lograram êxito em função de uma aliança militar rapidamente forjada entre um dos seus filhos e povos vizinhos. Após duras batalhas contra os invasores chancas, as forças incas, sob a liderança de Pachacuti, filho de Viracocha Inca, acabaram expulsando os chancas. Mais tarde, Pachacuti acabou matando Inca Urco, seu meio-irmão e filho de Viracocha Inca, fazendo com que o pai, que estava ausente da cidade durante essas batalhas, nunca mais retornasse a Cusco. Viracocha Inca morreu no esquecimento, 10 anos depois. Mas logo na sequência dos fatos, Pachacuti assume o trono de Cusco e torna-se o nono Sapa Inca. Sob sua liderança, o reino de Cusco não só se reorganiza, como passa a se expandir fortemente, de forma que Pachacuti se tornou o primeiro Sapa Inca governante de um estado verdadeiramente imperial. Nos anos e décadas seguintes, o Império Inca se expandiria fortemente, quando os Incas se destacariam como uma população étnico-linguística de nobres, estabelecida em Cusco, mas com origens em Tiahuanaco. Esses Incas formariam apenas uma pequena parcela de toda a população do futuro Império Inca, remontando a um total de cerca de uns 30 mil indivíduos, que governariam sobre uma população geralmente estimada entre 8 e 12 milhões de pessoas. Nesse sentido, os cargos mais importantes da administração imperial seriam ocupados por funcionários de ascendência inca, ao passo que os governantes regionais seriam membros da família real inca. A expansão do Império Inca. Por volta de 1100, cerca de um século antes da fundação da cidade de Cusco, uma avançada população, formada por um povo guerreiro, começou a chegar nas regiões costeiras próximas à Península de Paracas, onde uma população de pescadores já vivia. Esses recém-chegados adoravam um deus jaguar e acreditavam ser descendentes desses animais.
e com os antigos moradores da região, passaram a dominar as técnicas de construção de jangadas. Do contato entre essas duas populações surgiu a cultura Chincha, a qual se destacaria como hábeis comerciantes e cujas rotas por terra, percorrida por rebanhos de lhamas de carga, logo chegaram até Cusco. Os Chinchas fizeram de Pachacamac seu principal centro religioso e dominaram as tecnologias de navegação, fato que permitiu que eles também estabelecessem lucrativas e longas rotas marítimas. Em pouco tempo, suas rotas comerciais começaram a dispersar suas mercadorias e sua língua, o quicha, para povos distantes, em uma ampla região que, em breve, passaria a integrar o Império Inca. Por meio do comércio, os Chinchas irradiaram sua influência e sua língua por todo o território Inca, antes que ele fosse conquistado pelos Incas. Mas essa ampla região era formada por diferentes povos, que cultivavam costumes variados e que falavam diferentes línguas. Quando o Império Inca fosse formado, os Incas optariam por promover o uso do Quichua para administrar e integrar toda essa diversidade, uma vez que ele já era a língua franca falada na região. Os Chincas e os Incas começaram a se desenvolver por volta da mesma época e parecem ter mantido sempre uma boa relação ao longo do tempo. Os Chinchas acabaram acumulando grande riqueza, a qual foi formada a partir da força do seu comércio, que por sua vez se baseava no tamanho da sua frota de balsas. Ao que parece, os Chinchas alcançaram até a Mesoamérica, conforme se verifica por meio da evidência arqueológica, que registra a presença de mercadorias originárias da América do Sul, presentes entre as populações mesoamericanas. Essas mesmas evidências indicam que o fluxo de mercadorias chegou até mesmo à região do Caribe, mas nesse caso, provavelmente levadas pelas próprias populações da América Central. Quando foi conquistado pelo Império Inca, o reino dos Chinches não ofereceu resistência, de forma que as relações comerciais desses povos continuaram a transcorrer sem interrupções. Os Chinchas começaram a ser incorporados pelos Incas durante o reinado de Pachacuti, e seu prestígio era tão forte que o governante Chincha era o único que poderia ser carregado durante as cerimônias em que o soberano Inca estivesse presente. Sob o reinado de Pachacuti, os Incas deram início a uma campanha de expansão do seu território por meio de conquistas militares e diplomáticas. Povos conquistados tinham a opção de serem incorporados pacificamente ao império, e assim terem acesso aos benefícios da riqueza social e material dos Incas. Se aceitasse, os governantes seriam levados a Cusco, onde seriam educados pelos Incas e talvez até se casassem com membros da família de Pachacuti. A maior parte dos governantes assediados por Pachacuti acabou convencida pelos benefícios de ingressarem pacificamente no império, muitas vezes seduzidos por imponentes e luxuosos presentes, vislumbrando uma riqueza material ainda maior na condição de súditos de um grande império. Mas alguns governantes recusaram a oferta de adesão pacífica ao império e tornaram-se alvo de fortes investidas militares dos Incas. Esse foi o caso dos Chachapoias, que se tornariam inimigos dos Incas. Após conquistados, esses povos tiveram seus governantes executados e seus filhos foram levados para serem educados em Cusco, onde eles aprendiam sobre os sistemas de administração inca, só para depois voltarem às suas terras nativas devidamente doutrinados. Sob o reinado de Pachacuti, Machu Picchu foi construída e Cusco, até então uma localidade modesta, se expandiu e tornou-se uma cidade digna da distinção de ser a capital de um grande império. Pachacuti dividiu o império em quatro regiões administrativas
enquanto Cusco, estrategicamente localizada no centro, manteve-se como a capital do império. Por tradição, o filho do Sapa Inca comandava o exército, de forma que Tupac Inca Yupanqui, filho de Pachacuti, tornou-se o 10º Sapa Inca, com uma expressiva bagagem de expansões militares e diplomáticas. Ao longo dos 5 primeiros anos do seu reinado, Tupac Inca governou sob a tutela do seu pai, fato que garantiu uma transição tranquila e bem planejada. Como consequência, o império se expandiu fortemente sob seu reinado, alcançando até a região dos povos quitos, mais ao norte, onde atualmente se encontra a cidade de Quito, capital do Equador. E ao sul, a expansão avançou até sobre as regiões centrais do Chile, então ocupadas pelos Mapuches, numa região onde atualmente se encontra Santiago, a capital do país. Ao que parece, Tupac Yupanqui também liderou uma expedição marítima em direção ao Pacífico, que, segundo alguns autores, teria reunido 120 embarcações, 2.000 homens e teria durado um ano. Provavelmente partindo da região de Paracas, a frota seguiu ao longo da costa até os limites nortes do Império, onde tomou rumo a leste e navegou até as Ilhas Galápagos. Seguindo adiante, eles alcançaram até a Polinésia Francesa, onde as evidências sugerem que eles passaram pelo arquipélago Tuamotu, pela ilha Mangareva e pela ilha de Páscoa, antes de retornarem a Paracas. Mas essa jornada de cerca de 13.000 quilômetros ainda figura como tema de acalorados debates entre os cientistas. Huayna Capac, filho de Tupac Yupanqui, foi o 11º Sapa Inca. A sua chegada ao trono foi precedida por uma série de traições e assassinatos, protagonizados por sua mãe e seu tio, enquanto ele ainda era apenas uma criança, que tinham como intenção de levar ao poder seu irmão e seu primo, respectivamente. Mas a fidelidade de alguns membros da família real garantiu proteção ao pequeno herdeiro e fizeram com que a vontade do falecido Sapa Inca fosse mantida, de forma que, após atingir a idade adulta, Huayna Capac foi conduzido ao trono. Huayna Capac também anexou algumas consideráveis porções de terra no extremo norte do império e tentou estabelecer o culto a apenas um único Deus, em detrimento dos demais, mas não obteve sucesso. Huayna Capac morreu em 1525, provavelmente em decorrência de uma epidemia de varíola que afetava o Peru por volta dessa época, a qual havia sido levada pelos primeiros europeus que ainda estavam começando a chegar ao continente americano. Na sequência da sua morte, dois dos seus filhos iniciariam uma sangrenta disputa pela sucessão ao trono, com cada um deles alegando ser o legítimo herdeiro do império. O declínio do Império Inca. Em 1492, o genovês Cristóvão Colombo, sob as ordens da coroa espanhola, alcançou o continente americano, fato que deu início a uma corrida exploratória promovida pelos reinos de Portugal e da Espanha. Os portugueses chegaram na costa oriental da América do Sul em 1500, liderados por Pedro Álvares Cabral, e os espanhóis, que já haviam estado na costa colombiana e na região do Panamá, chegaram na costa ocidental da América do Sul um pouco mais tarde, liderados por Francisco Pizarro. Quando os portugueses desembarcaram na costa oriental da América do Sul, eles encontraram os povos tupis, os quais viviam ao longo da costa brasileira e que descendiam de povos andinos que haviam se aventurado pelo interior da região amazônica cerca de 6 milênios antes, levando na bagagem o conhecimento agrícola. Seus descendentes se dispersaram ao longo do curso dos rios Amazonas, Madeira, Xingu, Paraguai e Tocantins. Os que seguiram ao longo da costa seriam os ancestrais dos tupis,
que na época da chegada dos portugueses cultuavam Tupã, o deus do trovão, e acreditavam descender de um mesmo ancestral comum, o mitológico Tupi. Esse é o motivo pelo qual muitas tribos tupis carregam o prefixo tupi no nome, como é o caso dos tupinambás, que significa descendentes dos tupis, e dos tupiniquins, que quer dizer parentes dos tupins, ao passo que tamoios significa ancestrais. Mas cada uma dessas diferentes populações tupis apresentava especificidades próprias no que diz respeito à sua cultura, à sua língua e aos seus mitos. Como consequência, existiam muitas rivalidades, guerras e alianças entre as diferentes populações tupis. E os portugueses souberam se aproveitar desse fato para tirar proveito da situação, o que facilitou o domínio português sobre o lado oriental da América do Sul. Esse cenário de variedade étnica também se repetiu quando os portugueses encontraram os guaranis, os quais descendiam dos mesmos povos andinos que começaram a se aventurar em direção ao interior da Amazônia por volta de 4000 AEC. Quando os portugueses chegaram no Brasil, as diferentes populações guaranis ocupavam uma ampla região, localizada em terras onde atualmente se encontram a Bolívia, Paraguai, a Argentina e grande parte das regiões Norte, Sul e Sudeste do território brasileiro. Nessa época, os guaranis, os tupis, os macro-Gs, que descendiam dos mesmos ancestrais que os tupis e os guaranis, os povos andinos e outros povos da América do Sul mantinham algum grau de interação entre si. Na época da chegada dos europeus, caminhos ancestrais, utilizados como rotas migratórias ao longo de milênios, ainda eram utilizados, ora como rotas comerciais, ora como rotas ritualísticas, conectando povos e culturas ao longo de todo o continente. Uma das rotas conhecidas mais impressionantes é o Caminho de Peabiru, um extenso conjunto de trilhas que se interconectavam, formando um longo caminho que ligava desde as proximidades das modernas cidades de São Vicente, no litoral paulista, e Florianópolis, em Santa Catarina, até a distante e cosmopolitana cidade de Cusco, capital do Império Inca, que, em 1526, 4 anos após a esquadra de Fernão de Magalhães concluir a primeira viagem de circunnavegação da Terra, era governada por Huáscar, o 12º Sapa Inca. Em 1526, no início do governo de Huáscar, os espanhóis, sob a liderança de Francisco Pizarro, chegaram pela primeira vez na costa peruana. Na realidade, Francisco Pizarro havia integrado uma missão espanhola anterior, ainda como oficial subalterno, a qual havia chegado ao Panamá em 1513, quando ele, ainda jovem, tomou conhecimento da abundante riqueza que existia nas terras mais ao sul. Ao fim da missão no Panamá e de volta à Europa, ele conseguiu obter financiamento para liderar uma missão que dessa vez teria como destino um rico reino localizado na costa ocidental da América do Sul. Assim, em 1524, Pizarro, agora como chefe da missão, desembarcou na costa peruana, onde ele obteve um resultado miserável que incluiu duros combates com os povos nativos e fome. De volta à Espanha e sem glórias ou riquezas, Pizarro teve dificuldades, mas acabou conseguindo um novo patrocínio da coroa espanhola, de forma que, em 1526, ele novamente voltou para a costa ocidental da América do Sul, dessa vez um pouco mais ao norte, na costa da Colômbia. Navegando em direção ao sul, ao longo da costa, Pizarro, que levava a bordo índios treinados como intérpretes, começou a trocar informações com os locais, que passavam navegando nas suas jangadas de vela quadrada, muitas vezes com pessoas bem vestidas a bordo, ora usando adornos de ouro,
ora usando indumentárias de guerreiros. Pizarro passou algumas semanas travando conversas casuais com os nativos, exibindo suas armaduras, arcabuzes e vinho, que acabaram sendo trocados por objetos de metais preciosos, tecidos finos, jovens índios, algumas lhamas e principalmente detalhados relatos que descreviam aquela misteriosa civilização e a abundância de ouro, prata e pedras preciosas que ela guardava. Novamente de volta à Espanha, dessa vez com fartas evidências da existência de uma nação muito rica e apoiado pelo desempenho de Hernán Cortés, que retornava de uma bem-sucedida conquista no México, a coroa espanhola financiou uma nova missão, dessa vez bem maior, com Pizarro embarcando, já nomeado como governador e capitão-geral dessas novas terras. Em 1532, Pizarro desembarca no norte da costa peruana, acompanhado de uma força composta por 168 homens, 27 cavalos e um canhão, quando avança em direção ao interior do território Inca. Nessa época, o Império Inca atravessava uma fratricida guerra civil, protagonizada por dois irmãos que aspiravam ao trono, a qual mergulhava o país em uma sangrenta espiral de violência. Huáscar, o 12º Sapa Inca, travava uma guerra de sucessão ao trono com seu irmão, Atahualpa, qual tinha tido início 3 anos antes. Adicionalmente, os Incas, assim como os demais povos americanos dessa época, conviviam com mortíferas epidemias tragas pelos forasteiros europeus. Entre 1529 e 1533, a região do Império Inca atravessava uma época de completo caos, com uma guerra civil em curso que deixou cerca de 1 milhão de mortos e uma sucessão de doenças como a varíola, o sarampo e a gripe, tragas pelos invasores europeus, que começou a dizimar populações inteiras. Dentro desse contexto, não foi muito difícil para Pizarro, mesmo com um contingente tão pequeno, embora tecnologicamente muito superior, avançar em direção ao interior do território Inca. No caminho, Pizarro cooptou um grande número de inimigos dos Incas, entre eles os Chachapoyas, que se juntaram ao continente de Pizarro. Enquanto isso, mais ao sul, nas regiões próximas à capital Cusco, a desordem reinava, por meio de ferozes combates, assassinatos e conspirações que se sucediam rapidamente no coração do império. Em 1532, Huáscar acabou vencido pelo seu irmão, Atahualpa, que se tornou o 13º e último Sapa Inca. Na sua viagem de volta a Cusco, após a vitória contra seu irmão, Atahualpa, acompanhado de um exército de 80 mil homens, fez uma pausa em Cajamarca. Nessa cidade, Atahualpa, acompanhado apenas de um pequeno contingente, foi ao encontro de Pizarro, cujos homens emboscaram e sequestraram o Sapa Inca. Os espanhóis utilizavam cavalos, arcabuzes, lanças, espadas longas e armaduras de aço, em contraste com os incas, que utilizavam armas de madeira, pedra, cobre e bronze, e armaduras de fibras. Nenhuma arma inca era capaz de perfurar as armaduras dos espanhóis, os quais contavam com cavalos e táticas de cavalarias, que eram desconhecidas e assustavam os incas. Durante o cativeiro, Atahualpa ofereceu uma grande soma de ouro para ser libertado, mas quando Pizarro recebeu a enorme soma prometida pelo pagamento do resgate, ele negou-se a libertar o Inca. Atahualpa foi mantido prisioneiro, enquanto os espanhóis mantinham negociações com algumas elites imperiais, as quais viam os espanhóis como libertadores, vindo a se entender com eles para compartilhar o domínio sobre os mineradores e os fazendeiros andinos. Atahualpa, o último Sapa Inca, foi executado em 1533 e o seu irmão, Mano Capac II, foi empossado como autoridade máxima Inca e começou cooperando com os espanhóis, enquanto esses lutavam para conter
os grupos de resistência. Após uma série de batalhas contra Manco Cápac II, que havia tentado reconquistar Cusco, a cidade foi finalmente tomada por Pizarro em 1536, oportunidade na qual Manco Cápac II fugiu para as montanhas de Vilacabamba, onde ele estabeleceu um pequeno estado inca, no qual ele e seu filho governaram por mais 36 anos. Em 1572, esse último refúgio inca foi conquistado e Tupac Amaru, filho de Manco Cápac II, foi executado. Nesse ponto, a longa história do núcleo civilizacional da América do Sul chega ao fim e o continente sul-americano inaugura uma nova era sob domínio dos europeus, os quais encontram sua mais remota origem em um outro núcleo civilizacional, surgido no distante Crescente Fértil, mais de 10.000 anos antes. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da semana e o sétimo e último vídeo da série sobre o núcleo civilizacional da América do Sul. Espero que tenham gostado. Se você gostou dessa série e quer saber mais detalhes sobre o Império Inca e o seu sistema de escrita, os quipos, então assista esse vídeo aqui, cujo link eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Obrigado pela sua companhia até aqui e agradeço se você puder deixar o seu like, fazer um comentário e compartilhar esse vídeo. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, então se inscreva. E se já tiver inscrito, torne-se membro. E conheça o meu livro, A Saga Humana. Então é isso. Valeu, galera. Uma boa semana pra gente. Aquele abraço e até o próximo vídeo.